E o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias bariátricas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Entender as fases nutricionais do pós-operatório de uma cirurgia bariátrica e como garantir uma dieta equilibrada em cada momento dele contribui para os efeitos positivos desse procedimento cada vez mais acessível. E é sobre isso que a gente conversa agora com quem entende do assunto. Fala o especialista. Saúde. Nutricionista Fabiana Cortes, bom dia, como vai a senhora? Bom dia, Patrick. Tudo ótimo e vocês? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pela participação ao vivo novamente. Bom, apesar do amplo acesso, há uma contraindicação para a realização dessa cirurgia, não é? Essa cirurgia, ela precisa passar por uma preparação, né, Patrick? Então, esse paciente, ele precisa se consultar com vários médicos, não só o gástrico, né? Precisa passar por uma avaliação nutricional, precisa passar principalmente por uma avaliação psicológica, porque a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, ela também precisa ser tratada por uma equipe multiprofissional. Não basta apenas um médico dar esse diagnóstico, né? Ou dizer que o paciente precisa fazer a cirurgia, ele precisa passar por todos esses médicos, um endocrinologista, um cardiologista, e se ele tiver alguma implicação detectada por qualquer um desses profissionais, inclusive de ordem psicológica, que é muito importante também, Patrick, nesse processo, ele fica impedido, sim, de fazer essa bariátrica. Então, precisa de todas essas avaliações. Compreendo. Bom, antes de fazer a cirurgia, a pessoa, como a senhora falou, precisa ter esses detalhes aí. Agora, e quanto à alimentação, a preparação alimentar também é necessária? Na pré-cirurgia, nem tanto, né? A gente precisa se preocupar mais com essa alimentação no pós-cirúrgico. Mas no pré-cirúrgico depende muito da orientação do médico. Algumas vezes a gente pode até prescrever uma dieta mais leve, já para tentar acostumar esse paciente com essa restrição que ele vai sofrer pós-cirurgia, né? Mas, via de regra, não é uma recomendação não, Patrícia. Uhum. Bom, então não há necessidade de fazer uma dieta antes da cirurgia? Não necessariamente. Mas isso vai depender da avaliação do nutricionista e do médico, tá? Uhum. Cada caso é um caso, não é? Isso, exatamente. Cada caso é um caso. Nutricionista Fabiana Cortes, e aí a cirurgia é feita, terminou a cirurgia, como é que deve ser a alimentação, hein? Patrick, essa dieta do pós-cirúrgico, aí essa sim, a gente precisa ter uma atenção muito especial, né? Então, essa é uma dieta que tem 3 fases, basicamente. A dieta de primeira fase, elas são os líquidos claros, como chá. Imagina você fazer uma sopa muito rala, bem clarinha, então o paciente vai tomar aquele líquido claro, geralmente em pequenas porções, tipo 5 a 10 ml no máximo, num período assim bem curto, né? Sempre tá tomando mais ou menos uma quantidadezinha de copinho de café, sabe? Sim. Então ele vai fazer a ingesta desse líquido claro várias vezes ao dia, e essa primeira fase ela dura de 5 a 10 dias. Passada essa fase, ele vai para a segunda fase, que é a líquida completa, que a gente chama, né? Ou a cremosa. Já são aqueles alimentos que eles são liquidificados e coados, né? Uhum. Então, tanto na fase 1 quanto na fase 2, os pacientes não podem ter resíduos, né? Então, a alimentação deles precisa ser mais
coada, pode ter resíduo que gere grandes volumes de fezes, porque a gente precisa entender que o organismo precisa se recuperar, né? Então, foi feito ali um procedimento cirúrgico em todo esse trato gastrointestinal e ele precisa passar por uma fase de recuperação. Então, nessa fase, aí já é introduzido leite, iogurte, sopas, batidas, né? Gelatina. E então essa fase ela vai durar aí mais ou menos uns 15 dias também, mais uns 10 dias, 10 a 15 dias. E então ele vai para a dieta pastosa. E aí na dieta pastosa já é introduzido purê, papa de arroz, alguns legumes amassados, como papinha de bebê, sabe? Sim, sim. Já seria mais essa textura que é utilizada. Essa daí... Desculpa, você falou em papinha do bebê, eu tô vivendo muito isso agora, né? Sabe muito bem como é, né? Puxa vida, puxa. E aí esse já fica num período maior de 20 a 30 dias nessa fase, né? Então, assim, a recomendação que a gente fala, né, Patrick, eu já recebi alguns pacientes que relatam que fizeram a bariátrica, mas que não conseguem ter tempo de preparar o seu próprio alimento. Isso é um desafio. Então, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia grande dessa, né, e a gente está mexendo com o trato gastrointestinal inteiro, né, precisa se programar porque vai passar por uma restrição alimentar aí de pelo menos 60 dias, 50 a 60 dias em que a dieta é muito importante. Precisa estar evoluindo, né? Então, da líquida para cremosa, da cremosa para pastosa. E essa dieta necessita de uma atenção no preparo, né, Patrick? Sim. Então, é importante a gente orientar o nosso ouvinte, né, que ele esteja pensando em fazer uma bariátrica, que pense que é necessário uma atenção. Essa atenção com a dieta, com o preparo, é muito importante. Porque as pessoas acham, Patrick, que vão fazer a bariátrica e é a solução da sua vida. E não é assim. Por que não é assim? De fato, muita gente quer dizer assim, fiz a cirurgia, tá tudo bem agora, nem me preocupo mais. Não é bem assim? Não é bem assim. A gente tem relato de muitos pacientes que voltam a ganhar peso e muitas vezes estão com peso maior do que antes da cirurgia bariátrica. Puxa justamente vida. Por conta desse pensamento. Junto com a bariátrica, precisa existir uma mudança de estilo de vida também, Patrícia. Então, não ache que passados 60 dias dessas 3 fases da dieta que a gente conversou, você vai voltar a comer normal e você não vai engordar. Você vai engordar sim. O que acontece é que por conta dos desvios, né, que são feitos no intestino, a redução de estômago, a sua absorção vai ser diferente. Mas o nosso corpo, ele se adapta a tudo, né? Então, ele vai passar a absorver muito mais os alimentos e as calorias com aquilo que ele tem. Então, você vai ganhar peso de novo. É importante isso que você está falando. Não é porque fez a cirurgia, não pode engordar, mas pode sim. Tem que manter os cuidados, né? E o que comer, hein? O que comer após os pelo menos 20 dias de cirurgia, pelo menos um mês? Então, passado essas 3 fases que eu falei para você, né? Que essa última fase que dura em torno de 20 a 30 dias, que é a última fase da pastosa, da papinha de bebê, né? Que você sabe, conhece muito bem. A partir daí o paciente já volta a se alimentar normalmente. Normalmente no seguinte, precisa ter um acompanhamento de nutricionista para sempre, Patrícia. Então, o importante é que o paciente bariátrico, ele sabe que ele não vai só passar pela revisão do gastro. Ele precisa passar por um nutricionista para sempre. Porque você imagina, um estômago que vai ter um espaço limitado.
Então, você precisa dar preferência a alguns nutrientes, aqueles nutrientes que seu corpo mais precisa, né? Então, você vai viver de dieta. Essa é a verdade. Você precisa se alimentar corretamente. Não é viver de dieta, mas é entender quais são os nutrientes que você precisa e se alimentar dos nutrientes corretamente. Coisa que a gente faz, né? Antes mesmo de uma bariátrica, essa é a recomendação para todo mundo. Mudança de estilo de vida e saber se alimentar. Então, por isso que o nutricionista está aí para trabalhar com uma reeducação alimentar, né, Patrick? O nome já está dizendo, né, como a senhora mesma colocou, reeducação alimentar. Ora, se tinha antes um tipo de alimento antes da cirurgia, vai ter agora que ter essa reeducação e continuar mesmo. E a pessoa se acostuma? Algumas pessoas sim, Patrick. Assim, eu posso dizer que a maioria consegue manter ali, né, o peso com a bariátrica. Existe um efeito, um peso mínimo que a pessoa atinge naquela primeira fase, emagrece muito, mas depois ela tende a aumentar um pouquinho esse peso e estabilizar. Então, o importante é que o paciente tenha em mente qual é seu peso estabilizado e mantenha aquele peso estabilizado. Entendi. Né? Continue o acompanhamento nutricional, continue as atividades físicas, né? Tudo isso e aí esse paciente vai ficar dependente de vitaminas e minerais, suplementos de vitaminas e minerais. Precisa ter atenção, não pode deixar de consumir, né, esses suplementos. Então, é isso. Precisa, não ache que você vai fazer a bariátrica e depois você vai comer tudo que você quer e não vai engordar, que não é assim. Existe um cuidado e, às vezes, o cuidado ele é redobrado. Então, você que vai fazer a cirurgia ou já fez recentemente, é bom você entender. Como disse a nossa especialista em nutrição, Fabiana Cortes, tem que ter mudanças na alimentação e elimine do seu pensamento a ideia de fiz a cirurgia bariátrica, não vou engordar, mas posso comer o que quiser. Não é assim. Você vai ter problemas, Ô, Fabiana Cortes, uma curiosidade, quem é que faz mais cirurgia bariátrica, hein? Nós homens ou vocês mulheres? Ou ainda não tem esse dado? As mulheres, com certeza, Patrick. É mesmo? Poxa. Sempre as mulheres, elas acabam se submetendo mais à cirurgia bariátrica do que o homem. Até porque a mulher tem essa questão da gravidez, né? E que às vezes dá uma desorganizada ali nos hormônios, entende? Então, assim, a mulher, às vezes, a mulher procura mais a bariátrica do que o homem, sim. Interessante, entendeu? Né? O homem não tá nem aí pra barriga dele, ele diz que é barriga de chope. Agora eu quero só falar mais uma coisa também. Pois não. Aproveitando que a gente tá nesse mês aí do Setembro Amarelo ainda, né? Falando de prevenção à depressão, ao suicídio, né? Que é muito importante, Patrick, que esse paciente ele faça acompanhamento psicológico. Porque hoje em dia os pacientes não estão dando atenção suficiente a isso. E aí você acaba transferindo aquela ansiedade, aquela compulsão que você tem pelo alimento, né, antes da bariátrica, por outras substâncias, principalmente o álcool e as drogas. Mas principalmente o álcool, Patrick. Então a gente alerta aqui, eu quero alertar os ouvintes que façam um acompanhamento psicológico. Porque é de muita importância, como eu falei, a obesidade é uma doença multifatorial. Não é só por conta da alimentação, existe uma questão psicológica e muitas vezes até psiquiátrica envolvida e que precisa ser trabalhada antes e depois da bariátrica. É isso. Bom, muito obrigado. Fabiana Cortes, nutricionista, falando sobre os cuidados na alimentação pós
cirurgias bariátricas, dando aí informações precisas. Muito obrigado. Que nós tenhamos um bom dia hoje. Bom dia, muito obrigada.